Vamos ver isso daqui. Os transgênicos da dengue, que foram liberados em várias cidades. Será que eles são mesmo eficazes para combater a dengue ou estamos, na verdade, criando super mosquitos resistentes a inseticidas? Ou pior, alterando o meio ambiente de uma forma imprevisível? Será que eles foram os responsáveis por essa epidemia de dengue? Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar desses mosquitos modificados. Lucrécia. A gente tá modificando até os mosquitos, bicho. Nós chegamos nesse ponto? Isso é perigoso demais por conta de armas biológicas. São armas biológicas. É mega absurdo, bicho. Você é uma dona de casa de 42 anos e acompanha preocupada as notícias da dengue. Só entre janeiro e maio de 2024 foram mais de 4 milhões de casos confirmados e pelo menos 2.000 mortes. Mas a preocupação não vem só porque essa é a pior epidemia de dengue da história do Brasil. Estão falando por aí que a epidemia aconteceu por causa da liberação de mosquitos transgênicos em várias cidades do país. Afinal, o que é um mosquito transgênico e para que ele serve? Transgênico é um organismo que teve o seu DNA alterado em laboratório, normalmente para que ele tenha alguma característica especial. Por exemplo, soja transgênica resistente a pragas, bactérias geneticamente modificadas para produzir insulina. No caso do mosquito da dengue transgênico, o objetivo é criar um mosquito capaz de dizimar a própria população de mosquitos. Assim, dengue, zika e chikungunya não existiriam mais. Parece uma estratégia bem estranha, né? Mas a história do que aconteceu em Juazeiro, na Bahia, vai nos mostrar do que essa tecnologia é capaz e se faz sentido liberar mosquitos geneticamente modificados por aí. Talvez faça sentido. Ninguém mais acha preocupante? Tem certeza que vocês vão querer por aí? 2010. Como a maioria das cidades do Brasil, Juazeiro já naquela época sofria com um alto número de casos de dengue. Mas dessa vez tinha uma novidade. A primeira geração de mosquitos transgênicos da empresa britânica Oxitec seria liberada em uma área da cidade. Os mosquitos tinham 2 genes extras e por isso eram diferentes dos mosquitos da dengue que a gente encontra por aí. O primeiro é um gene que faz o mosquito brilhar no escuro, pessoal, quando iluminado com luz negra. Ele permite que os cientistas identifiquem o mosquito transgênico no ambiente e no laboratório. Mas é o segundo gene, a verdadeira cereja do bolo, o que faz esse mosquito tão especial. Ele é um gene que é transmitido pelos mosquitos machos para os filhos, quando eles acasalam com a fêmea na natureza. E pasmem, é um gene letal. A maioria das larvas filhas que nascerem com esse gene vão morrer antes de virar mosquito adulto. As poucas que conseguem sobreviver vivem muito pouco depois de se tornarem adultas, porque o gene letal continua atuando. É assim que a tecnologia de mosquito transgênico pode reduzir a população de mosquitos. Mas alguém, qualquer um, enxerga dentro dessa possibilidade, dessa forma de atuação, e um perigo para a humanidade? Se funciona em mosquito, eles podem testar em rato, e se funcionar em rato, nós podemos testar em macaco, e se macaco, talvez as pessoas. Ninguém pensou por isso, não? Esse lado? E como os mosquitos liberados são machos que não picam, afinal quem pica e transmite a dengue é a fêmea, não tem tanto... Ih, rapaz, o macho que não pica? Eita! Eles! problema liberar machos transgênicos por aí. Mas essa tecnologia só funciona porque durante a produção dos mosquitos transgênicos em laboratório, eles são tratados com tetraciclina, um antídoto que impede o gene letal de fazer mal para eles por um tempo. Dessa forma, eles conseguem sobreviver por alguns dias em laboratório, ser liberados, acasalar e passar o gene letal adiante. Mas atenção, pessoal, essa tecnologia de mosquito transgênico é totalmente diferente do mosquito com Wolbachia, que muita gente também chama erroneamente de mosquito transgênico. Como eu já expliquei nesse vídeo aqui, os mosquitos da dengue com Wolbachia são infectados em laboratório com uma bactéria, a Wolbachia. Essa bactéria compete com os vírus dengue, zika e chikungunya dentro do mosquito e impede os vírus de se multiplicarem nele. Então, no mosquito com Wolbachia não tem manipulação genética. Já o mosquito transgênico que eu estou explicando nesse vídeo é modificado em laboratório para receber um gene letal e ser uma verdadeira bomba atômica para a população de mosquitos selvagens, acabando com ela em alguns meses. E foi assim que aconteceu em Juazeiro, na Bahia. Ao longo de um ano, essa primeira geração de mosquitos transgênicos, chamada carinhosamente de Aedes do bem, reduziu em até 90
desculpa, Aedes do bem. Aedes do bem. A população de mosquito da dengue nos bairros em que eles foram liberados em comparação com as áreas que não tiveram mosquitos liberados. Mas o mosquito transgênico, como vocês devem imaginar, sempre foi muito cercado de muita controvérsia, né? Será que liberar mosquitos transgênicos por aí é de fato uma estratégia eficaz e segura, livre de riscos? Antes de te responder essa pergunta, eu preciso te falar de uma novidade. Nós estamos passando pela maior epidemia de dengue da história e nesse período complicado, a gente precisa se proteger com aquilo que tem eficácia comprovada. Pois olha isso aqui, a Insider, nossa parceira aqui no canal, pessoal, lançou a famosa Tech T-Shirt, agora com acabamento repelente, se proteger da... Tá bom. Tech T-Shirt... Ai, tá. Mas, se quiserem alguma coisa, um cupom de desconto da Insider, vamos lá, ciência. Insiders aqui, /lá ciência. Da dengue, será que o mosquito transgênico é mesmo uma solução ou um problema? É normal desconfiar de tecnologias novas, ainda mais de um mosquito geneticamente modificado que vai ser liberado no ambiente. E se o mosquito transgênico sobreviver e aumentar a população de mosquitos ao invés de reduzir, será que ele também não vai se tornar resistente aos inseticidas e virar um super mosquito? Todos esses questionamentos são super válidos e, como qualquer tecnologia nova, sempre surgem novos riscos que precisam ser avaliados. Tipo os mosquitos carregarem outras coisas que agora não afetam mais só mosquitos. Só uma ideia. Só tô trocando uma ideia aqui. Mas a verdade, pessoal, é que os mosquitos transgênicos são até mais frágeis do que os mosquitos normais. O mosquito Aedes vive ali de 20 a 30 dias. O macho transgênico vive no máximo 4 dias. Isso por conta do gene letal. O mosquito foi tratado com a tetraciclina em laboratório para ele ser resistente a esse gene por alguns dias, mas o efeito dela logo passa e o gene letal atua matando o mosquito que foi liberado. E como na natureza não tem tanta tetraciclina assim, a maioria das larvas que nascem desses cruzamentos aí, elas acabam morrendo. Mesmo nos ambientes mais contaminados com tetraciclina, como esgotos e criação de gado, a concentração dela é pelo menos 700 vezes menor do que a usada em laboratório. Por isso, o mosquito transgênico dura tão pouco tempo no ambiente depois de liberado. Tempo suficiente para chegar em alguém. Os mosquitos transgênicos também são muito mais sensíveis a inseticidas do que os mosquitos que já circulam por aí. Os cientistas selecionaram linhagens que já eram mais sensíveis aos inseticidas justamente para evitar um super mosquito. Mas ainda existe uma outra preocupação, que é a de um possível desequilíbrio ecológico se a gente eliminar todos os Aedes aegypti. Na natureza, eliminar alguma espécie pode alterar toda a dinâmica. Por exemplo, se você elimina todos os sapos de um lago, as aves predadoras deles podem ficar sem alimento, enquanto os mosquitos que os sapos comiam podem se proliferar. Quais as consequências de dizimar a população de mosquito da dengue? Bom, de acordo com estudos ambientais, o sumiço do mosquito da dengue não seria prejudicial ao ecossistema, já que os predadores deles têm várias fontes de alimento que são outras espécies de mosquitos. Além disso, foi visto que mesmo depois de anos, nas áreas que receberam mosquitos transgênicos, não houve um aumento de população de um outro tipo de mosquito da dengue, o Aedes albopictus, o que é muito bom. Quem é responsável por regulamentar organismos transgênicos é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTN-Bio. E durante os testes com os mosquitos transgênicos, ficou claro que essa é uma tecnologia segura, tanto que ela foi aprovada para comercialização em 2014. Mas comercialização... Estão colocando em sua venda... O mosquito transgênico dura tão pouco tempo no ambiente, é tão sensível a inseticidas e é seguro do ponto de vista ambiental, por que diabos falam que nós criamos um super mosquito da dengue? Porque dizem que é esse super mosquito que está por trás das epidemias de dengue. RH, Deus você não precisa dar um nó na cabeça com tantas plataformas para cuidar do dia a dia dos seus funcionários. Cuidado com isso. A fonte de toda essa história de super mosquito é, surpreendentemente, um estudo científico, publicado em 2019. O estudo fala que os genes dos mosquitos transgênicos foram transferidos para os mosquitos da dengue na natureza, até 30 meses depois do início das liberações, e que isso teria produzido um mosquito híbrido mais robusto. A mídia noticiou isso como algo perigoso, prejudicial.
Mas é claro, o uso de palavras como transferência genética, híbrido robusto e 30 meses depois foi um prato cheio para quem gosta de compartilhar desinformação. Até o Bill Gates, que é um dos patrocinadores da empresa, foi acusado de estar transferindo genes para contaminar os mosquitos brasileiros. Que beleza. Mas acontece, pessoal, que o estudo repercutiu muito mal na comunidade científica. Os próprios testes da empresa dos transgênicos já tinham visto que cerca de 5% das larvas de mosquitos poderia sobreviver, se tornar adultos, se acasalar e transferir alguns genes para mosquitos da natureza. E não tem problema nenhum nisso. As larvas filhas desses cruzamentos que sobreviverem são muito frágeis e os estudos mostram que uma vez paralisada a liberação de transgênicos, os genes simplesmente desaparecem do ambiente até 5 meses depois. Ué, mas como foram encontrados então genes Olha de só o lenço que eu deixei na sua casa, sim, ele está sendo utilizado nas lives porque é isso. Boa tarde, Murilo. Tudo bom? Estamos vendo aqui sobre mosquitos que foram alterados para serem jogados na natureza. Porque o jogo que eu tenho que rodar está paralisado, carregando. Parece que não vai funcionar. Eu não tenho certeza, mas se ele não funcionar, eu tô muito lascado. Infelizmente, eu teria que deixar de jogar com Conrads hoje. Que não é meu desejo, mas não tá carregando nada. Eu não sei se tem algum defeito, algum problema. Eu tô tentando entender. Vai funcionar a troca de jogo. Ah, mas... Claro, eu não queria fazer isso. É porque eu abri e só achei que estava funcionando. Não quis clicar em nada para não criar início de nada. Mas o jogo parece que abriu. Talvez eu tenha feito uma coisa certa que fez o jogo abrir. Eu acho que eu consegui, gente. Mas vamos terminar o vídeo já que eu fui tão longe nele. Mas é isso, eu acho que vitória. Acho que deu vitória. Vou terminar de ver. Foi a minha presença que animou o jogo a funcionar. Oh, que lindo. Antes da live. Não, mas foi um erro meu. Eu já tava meio que me culpando aqui, eu já tava me quebrando. Eu tô assim, droga, eu devia ter aberto os jogos, ter jogado pelo menos um pedaço e apagado o database para fazer isso. Mas se der certo, não preciso ficar me culpando, não é mesmo? Acontece. Mosquitos transgênicos 30 meses depois. Pois é, na verdade, pessoal, os autores também não deixaram claro que o experimento de liberação de transgênicos durou 27 meses. Falar que os mosquitos híbridos robustos foram encontrados 30 meses depois dá a entender que o gene está se propagando por muito tempo depois do fim do experimento, sendo que, na verdade, é só 3 meses depois da última liberação do mosquito transgênico, algo dentro do prazo esperado. Ou seja, não existem mosquitos transgênicos voando por aí onde não está tendo teste ao acaso e muito menos super mosquitos existentes. Esse estudo é um dos maiores exemplos de como o exagero... Não briguem, rapazes, meninas, eu não sei mais o que falar, não tem gênero nesse negócio do chat, eu não sei, não quero ser cancelado. Em uma publicação científica e a má divulgação podem destruir a reputação de uma tecnologia que potencialmente funciona. Tá cada vez mais difícil fazer divulgação científica no Brasil. Aí pensando, em 2024 nós vamos ter carros voadores, teremos tecnologias, teremos robôs fazendo coisas pra gente. Não, não é transgênero, não, é transgênicos de genética. É transgêneros, não são mosquitos trans, não. Pode se acalmar. E todo mundo achando, nossa, nós vamos ter coisas voadoras, teremos alta tecnologia, teremos último acesso a... E a gente em 2024 tá, pela última vez a Terra não é plana. Pela última vez, por favor, parem. Por favor. Sabe, essa é a nossa tristeza atual. Mas mesmo assim, existe um problema na tecnologia de mosquitos transgênicos. Um problema que realmente é bastante sério. E eu particularmente acredito que seja o motivo dessa tecnologia não ser adotada até hoje Qual no que é o Brasil. motivo Então, sério? clica no gostei se você está gostando desse vídeo completaço sobre o mosquito transgênico e você chegou até aqui, porque agora eu vou te contar o problema do mosquito transgênico. E anúncio. Sou inteiro. E eu sou Germina.
Somos probióticos únicos. Enterogermina. Na realidade, pessoal, a primeira geração de mosquitos transgênicos... Ah, não, se tivesse mosquitos trans, seria o fim da picada, não seria apenas o começo. Se é que me entende. Aqueles... A famosa dama de paus. Ah, não, se tivesse mosquitos trans, seria o fim que foram testados lá em Juazeiro, na Bahia, em Piracicaba, em Jacobina, tinham um sério defeito. Se você liberar mosquitos transgênicos só uma vez ou durante um curto espaço de tempo, mesmo que sejam milhares ou milhões de mosquitos, os machos não vão acasalar com todas as fêmeas do bairro. Diferente das fêmeas, os machos não voam muito longe e, por serem transgênicos, eles já vivem pouco. Por isso, uma única liberação de mosquito transgênico não é suficiente. Para realmente acabar com a população de mosquitos, é preciso liberar mosquitos várias vezes, por meses ou até anos, até você conseguir pegar todas as fêmeas da cidade. Veja, a dama de paus. Essa piada é minha, você não patenteou. Mas mesmo suprimindo 95% da população de mosquitos, como aconteceu em Juazeiro, o que os testes mostraram é que você precisa continuar liberando o mosquito transgênico aos poucos, agora em quantidades menores, para manter os mosquitos em baixa, senão eles voltam. Tanto que Piracicaba, Juazeiro e Jacobina não ficaram livres da epidemia de dengue de 2024. Ou seja, não significa que a nada. tecnologia é ruim, só significa que para ela realmente ter uma chance de funcionar, ela precisa isso que a empresa responsável desenvolveu uma segunda geração de mosquitos transgênicos. Segundo eles, os mosquitos Aedes do bem, lá de segunda geração, geram larvas em que só os machos sobrevivem, diferente da primeira geração em que a grande maioria das larvas morria. Esses machos podem chegar à fase adulta e voar por aí, propagando o gene letal a mais fêmeas e diminuindo a quantidade de mosquitos a serem liberados, o que é bastante promissor. Mas, sinceramente, pessoal, ainda falta muito teste para nos dizer se dessa vez a tecnologia é viável economicamente. Eu não sei se eu quero mosquitos transgênicos. Já pensou que pode ser? Eu acho um problema gigante. É igual eu tava falando no começo, você não deve ter ouvido. Mas vender esse tipo de recurso dessa tecnologia para não ser usada para o bem e sim para o mal é 2 palitos. Ou 2 mosquitos. Na minha opinião, demais. no máximo o mosquito transgênico vai se somar a outras tecnologias, como a própria Wolbachia, as armadilhas de mosquito adulto, que eu já falei várias vezes aqui, e a famigerada vacina da dengue, que eu já expliquei como funciona nesse vídeo aqui. Mais fácil ser vacinado. Um pouquinho melhor.